Olá, bom dia, tudo bem, pessoal? Eu sou a Rose. Quem não me conhece, eu sou psicopedagoga, sou especialista em autismo e neuroaprendizagem e atualmente estou terminando uma pós em ABA. Bom, mas eu não vim falar sobre isso. O que eu vim falar hoje para vocês? Sobre o novo CID e o que muda para o autista. Interessante, né? Então, esse ano de 2022 se inicia com um CID novo. O ano passado nós estávamos com o CID 10, a partir desse ano, a partir de agora, do dia 1º de janeiro, nós já estamos com a nova classificação, que é o CID 11. Bom, na área médica, usa-se muito o que chamamos de Classificação Internacional de Doenças, que é o CID, a sigla CID, né? Só que agora, em 2022, entra em vigor uma nova versão desse CID, que é o CID 11. O CID 11, ele vem com algumas novidades, atualizações a respeito do autismo. Antes, o CID anterior, a gente tinha possibilidade de ter o autismo ou síndrome de Asperger com classificações diferentes, né? Um pouco assim confuso, né? Então, para a área médica. Agora, todos os sinais relacionados ao espectro autista vão estar englobados nos mesmos códigos. Perfeito. O CID 11, ele está relacionado ao DSM-5, né? Então, por isso que o DSM-5 já está envolvido nesse sistema. Esse ano nós vamos usar o CID 11, vai ser utilizado agora o CID 11, que relaciona todos os sinais de autismo no mesmo código. Enfim, mas para que serve esse código? Muitas pessoas falam assim, não importa o diagnóstico, não importa o código. Vamos entender? Bom, serve para padronizar todos da área médica, para olhar o relatório e saber exatamente o que a nossa criança tem. Entendeu? Qualquer médico vai olhar o relatório, vai ver o CID e ele vai ser padronizado. Todo mundo vai falar a mesma língua, todo mundo vai falar a mesma coisa. Para que mais? Para que serve? Para que todos possam agir também da mesma maneira, da mesma conduta, no quê? Nos tratamentos. Esse CID, ele é utilizado também, ele é muito importante para contar nos relatórios. Por quê? Que as famílias possam buscar atendimentos terapêuticos, tanto na rede pública quanto nos convênios. O CID também é muito importante para processos judiciais, para reembolso nos tratamentos das clínicas particulares. É importante esse CID. Sem o laudos e sem esses códigos, a gente não consegue fazer muitas coisas. E só o médico que pode dar essa classificação, tá? Algumas classificações são dadas pelo CID e outras pelo DSM. O que seria o DSM? Como eu falei para vocês que o CID, ele é chamado como Classificação Internacional das Doenças, o DSM-5 que foi utilizado, foi embasado para fazer o CID 11, ele é um manual estatísticos de transtornos mentais. Então, tanto o CID quanto o DSM-5 pode ser feita essa classificação. Os médicos podem dar essa classificação. Bom, mas agora, entra em vigor o novo CID, que é o CID 11, com mudanças nessas classificações. Quais são as principais mudanças? As principais mudanças agora são de vários itens relacionados ao autismo. Quais são esses itens? Esses itens são especificamente sobre deficiência intelectual, linguagem funcional e falar, se comunicar com função. Esse é uma das mudanças desse CID. Mas o que é falar e se comunicar com função? Algumas crianças cantam músicas, repetem palavras ou frases, mas não usam essas frases e palavras, elas não sabem pronunciar para uma conversa, para perguntar coisas, para fazer algum comentário. Você pede para ela falar assim, por exemplo, nossa,
O que você está fazendo? Relacione isso para mim. Ela vai ter um pouco de dificuldade. Então, ela não sabe usar essa função. Ela sabe ler, ela sabe decodificar, mas ela não sabe usar a função. Enfim, às vezes para conversar, para perguntar coisas. O CID-11 vem com esses sinais de autismo com deficiência intelectual ou não, com linguagem funcional preservada ou linguagem funcional não preservada. E algumas variações a partir disso, o que acontece? O novo CID, agora ele é classificado assim, ó, 6A02. Quando você tiver esse código, esse CID, no seu relatório 6A02, estamos falando do espectro autista. Depois desse 6A02 vem um ponto. Esse ponto, por exemplo, 6A02.2, 6A02.7, enfim. Depois deste ponto vem um outro número. Esse outro número vai ser referente do nível de deficiência intelectual que essa criança tem ou não, do nível de prejuízo de linguagem que essa criança tem ou não, né? Associado aos sinais do espectro autista. Então é isso. Hoje, a partir de agora, a gente tem o quê? Nós temos o CID-11. Esses sinais do espectro, que são dificuldades na comunicação social, a questões de repetições, de movimentos ou de interesses restritos e estereotipados. Esses são sinais de autismos, alterações na socialização que pode vir com isolamento ou não, né? Ou às vezes com falta de filtro. O que é falta de filtro? Pessoas que têm a socialização, mas ela não percebe as sutilezas das palavras, das situações, os toques no meio das relações sociais, as brincadeiras, as piadinhas. Então elas têm a socialização, mas ela tem essa dificuldade desse filtro, né? Acabam falando mais dos seus interesses do que das outros tipos de conversa, não percebendo que isso pode ser às vezes inadequado em algum grupo ou determinadas situações, né? No grupo social, grupo escolar, dentro de casa, às vezes eles não conseguem perceber que isso é inadequado. Então ela tem a socialização, mas ela não tem o filtro, tá? Esses sinais de autismo, ele pode vir associado a deficiência intelectual ou atraso mentais, né? Que são as dificuldades de aprender, dificuldade de ter um repertório de uma criança da mesma idade. Isso é a deficiência intelectual. Ela tem uma dificuldade de ter os mesmos repertórios de uma criança da idade dela, tá? Então, esses sinais de autismo podem vir com essa deficiência. Esses sinais de autismo também podem vir com prejuízo na linguagem funcional, que eu já falei para vocês. Que seria o quê? Ela sabe falar, ela sabe falar frases, ela sabe cantar música, mas ela sabe pronunciar, né? Mas ela não consegue conversar, ela não consegue perguntar, ela não consegue fazer comentários. Então, esse CID-11, ele vem com esses sinais de autismos, com deficiência intelectual ou não, com linguagem funcional ou não. E essas variações é igual eu falei para vocês. Então, quando vim lá no laudo, no relatório, 6A02, já estamos falando de autismo. As variações vêm após o ponto. Se é 6A02, é autismo, está dentro do espectro autista. Ponto. Depois desse ponto, independente de 1, 2, 5, vai estar variando se essa criança tem um prejuízo na linguagem funcional ou não, se ela tem um prejuízo na deficiência intelectual ou não, se ela tem um prejuízo na comunicação social ou não. Então, essas são as variações. Mas na hora que você receber
o seu relatório a partir de hoje, a partir desse ano, de 1º de janeiro, com 6A02, é uma criança que está dentro do espectro autista, tá bom? Então eu gostaria de deixar essa dica para vocês, porque nós estamos iniciando esse ano com novas alterações e mudanças na classificação da criança que vai receber o seu diagnóstico, que é muito importante para o tratamento, para a família, para receber os seus tipos de tratamento e para os médicos também e para a escola, com certeza. Um beijo, fica com Deus.